Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, né, para falar de literatura, de livros que eu tenho lido aí para poder analisar aqui junto com vocês e ao mesmo tempo estar indicando aí que vocês possam ler não só esses livros que eu também tenho mostrado aqui, como outras literaturas, aquilo que você tem vontade de ler. Dentre todos esses que eu tenho mostrado aqui, quem sabe algum despertou sua curiosidade, né, para você começar a ler mais. E é isso, hoje eu vou falar de aqui um dos clássicos da literatura mundial, né, um dos livros mais conhecidos. Para dizer a verdade, esse mês eu resolvi dedicar esse mês inteiramente ao William Shakespeare, né? Toda semana, durante 4 semanas, eu vou falar de 4 livros diferentes do Shakespeare. Não necessariamente os melhores dele, mas aqueles que eu tenho aqui no meu acervo, que eu já li, que eu posso falar para vocês um pouquinho a respeito, tá bom? Então esse mês, William Shakespeare para você, depois da vinhetinha aí. Romeu e Julieta, de William Shakespeare, né? Esse livro aqui que é super conhecido aí, até por aqueles que não costumam ler, já ouviu falar em algum momento de Romeu e Julieta, né? Ou em peças teatrais, ou em filme, seja lá de que forma foi. Então eu vou falar aqui hoje um pouquinho desse livro, que é um dos maiores clássicos de todos os tempos, né, da literatura universal, que se trata de Romeu e Julieta, né? Um drama, né? Uma tragédia, né? Por se tratar de uma tragédia, você sabe que o final é sempre aquele final trágico, né? Vocês devem imaginar como é. E William Shakespeare tratava-se de um dramaturgo, né? Ou seja, ele escrevia para peças. Na época ainda não existia telenovela, então o que existia, a forma de representação, né, com atores e tal, eram só os teatros mesmo. Então ele escrevia para teatro. Tanto é que a escrita aqui de Romeu e Julieta é toda assim como se fosse roteiro de teatro, uma coisa assim, porque eu não entendo muito de teatro, mas é tudo assim, tem o nome das pessoas na frente, o nome da pessoa e logo à frente a fala de cada um. Então tudo assim divididinho, como se fosse algo realmente estruturado para ser dramatizado, né? Então esse livro foi escrito no ano séculos atrás, 1594, 1595 por aí, ou seja, mais de 500 anos atrás, né, eu acho. Então, escrito pelo inglês William Shakespeare, trata-se de uma história ambientada na Itália, né, que no caso foi em Veneza, né, um local lá da Itália, onde existiam duas famílias, a Capuleto e a Montecchio, né? Capuletos e Montecchio. Capuleto era de onde era a família da Julieta e Montecchio eram os familiares do Romeu. E antes que esses dois se apaixonassem, eles já eram prometidos para outras pessoas. Descrito pelo livro até como pessoas muito lindas, né? Até bem mais bonitas do que o próprio Romeu e Julieta. Mas a partir do momento que eles cismaram que queriam, né, ficar juntos, Romeu e Julieta, essas duas pessoas que estavam prometidas para eles ficou para trás e eles teimaram em ficar juntos. Inclusive a observação que eu faço nessa história é que popularmente falando trata-se de uma história de amor, mas no que se diz respeito à minha visão pessoal sobre essa história, eu acho que trata-se muito mais de uma história de teimosia, porque a impressão que dá é que eles insistem nesse relacionamento, nesse amor, justamente por ser proibido, porque a família proibiu esse romance entre os dois, essa coisa dos dois quererem ficar juntos, porque nessa época existia muito jogo de interesse. E não era interessante para os Montecchios e vice-versa, né? Que alguém da família dos Montecchios ficasse junto com a família dos Capuletos. Era politicamente ruim para eles. E então eles proibiram essa coisa dos dois. E me parece que por ser proibido é que houve aí uma insistência por parte dos dois, entendeu?
Então, eu acho que a grande lição desse livro nem é um livro que fala meramente de apaixonados. Eu acho que dá uma lição para os jovens, principalmente, de tentarem controlar um pouco essa coisa do ímpeto, né? De não querer jogar tudo pro ar a todo custo, viver a coisa do coração aí, que se julga estar apaixonado e por isso vale a pena pôr tudo a perder, né? Jogar muita coisa fora e tal. Eu acho que é mais uma questão de exemplo para as pessoas entenderem que não é às vezes precisa um pouco de ter juízo na situação, né? Tanto é que o final é trágico, né? Há um descontrole aí no final da trama que termina gerando a morte aí. Eu não vou falar muito para que, se caso você ainda não tenha lido, haja ainda alguma expectativa para você aí, não ficar sabendo, eu não vou te passar tudo, né? Então, foi feita para teatro e tal, né? Já até hoje é muito usada aí para ser representada nos palcos, mas nada como ler o livro em si, né? Que aqui você precisa ter aquela noção de ler o livro para depois poder experimentar os filmes, os teatros. Eu sempre prefiro assim. Então, dizem que foi baseado em fatos reais, né? De um caso que aconteceu, né, lá pela Europa fora, e o Shakespeare se baseou e escreveu a peça. Então, é aquela coisa, talvez pela imaturidade também dos dois, né? Porque parece que eles tinham meio que 13, 14 anos por aí. Então, tudo gerou aí, foi consequência talvez também de imaturidade, né? De querer, porque querer de qualquer forma viver, né, essa relação, né, tão novos. Então, foi imaturidade, foi inconsequência. Eu acho que isso aí está mais enfatizado do que simplesmente a paixão em si. Então é isso, eu queria falar uma coisa bem sucinta, bem breve, para que não quebre a expectativa se você queira ler o livro. Eu acho que é um livro até fácil de encontrar, até pela internet aí, né? Se você não quiser comprar. Então é isso aí, uma história aqui desse casal, Romeu e Julieta, né? Que se apaixonam e insistem em desafiar a família para viverem esse amor e termina aí, como o próprio gênero sugere, né? Trata-se de um drama, uma tragédia. Como sugere, já o final é trágico e se você ainda não sabe, né, como que termina o final, então leia aí o livro, ou assista uma peça, um filme e veja aí a respeito aí de Romeu e Julieta. Beleza? Então é isso aí, uma dica de livro para você dessa semana, Romeu e Julieta. Boa leitura para você e semana que vem eu volto com mais um clássico aí do Shakespeare, William Shakespeare, para você. Valeu? Então beijão, obrigado aí, até semana que vem. Tchau.